E aí, meu time? Sejam muito bem-vindos a mais um Rolê da Tarde. E o tema de hoje é muito especial e vai inclusive servir para mim. Sabe aquele momento que a gente para na vida e pensa, eu preciso de um detox digital, eu preciso dar um tempo aqui, eu preciso usar ali muito mais minha inteligência, minhas próprias mãos, então por que não fazer uns trabalhos manuais? Inclusive, uma informação para vocês sabiam que o Brasil é o segundo país no mundo que mais fica online? Isso é realmente assim muito impactante saber e muito também tendencioso de pensarmos o que estamos fazendo esse tempo todo nas redes sociais. Ontem eu vi uma pesquisa também falando que nós estamos perdendo a nossa capacidade de inteligência porque estamos tão conectados ali nas telas com múltiplas informações o tempo inteiro que a gente não consegue às vezes lembrar de uma palavra básica do dia que está no nosso vocabulário há tempos, não consegue escrever mais a própria palavra, mas porque a gente não força mais o nosso cérebro a focar em coisas que realmente podem nos ajudar, podem ajudar ali no raciocínio lógico, enfim. Mas eu não tô sozinha para falar sobre esse tema de hoje. Nós trouxemos aqui Patrícia, especialista em cerâmica e que tem inclusive uma marca, né? Tenho, Ju. Eu tenho um ateliê onde eu dou aula de pintura em cerâmica. Para quem quer desligar um pouco das telas, tirar umas 2 horinhas por semana e refrescar a mente. Muito legal, seja muito bem-vinda, Patrícia. É um prazer te receber aqui no Rolê da Tarde. Prazer estar aqui hoje. E ó, um spoiler para vocês. Hoje nós veremos aqui de pertinho a Patrícia falando pra gente, ensinando um pouquinho de como fazer. Então, acompanhem bonitinho, sem pular, porque vocês vão aprender bastante coisa também. Ó, muito legal também avisar que nós temos super patrocinadores aqui hoje. Vocês sabem que eu sou mega fã, sempre falo pra vocês dessas linhas, principalmente de melancia e uva, que já tá aqui com a gente há um tempinho. É um lançamento, mas enfim, agora podemos considerar um lançamento um pouco mais antiguinho, essas duas, porque Sala Online acabou de lançar 2 novidades pra gente. A gelatina de melão e a gelatina de maracujá. Todas elas têm um cheirinho de fruta, tem textura muito gostosa para as crianças conseguirem fazer o cabelinho, se divertir nos penteados, nas finalizações, tem teor desembaraçante e também tem a nossa tecnologia exclusiva chamada Profix, que garante 72 horas de hidratação e definição do cabelo das nossas crianças. Ju, só das crianças porque eu sou adulta e quero usar. Não, a partir de 3 anos de idade, todo mundo que quiser usar as gelatinas estão liberados para usar qualquer tipo de curvatura ondulada, cacheada e crespa, então aproveitem muito. E ó, Paty, você deu uma olhadinha ali no cheiro, né? Eu dei, uma delícia. E o que você achou? Eu já tô querendo levar para as minhas filhas, que elas sim são cacheadinhas. O meu não resolve tanto, mas para elas super dá certo, eu já tô de olho aqui. Maravilhosa. Elas vão adorar. O meu filho já usa, eu sempre falo aqui, principalmente a de uva é que ele mais ama, e agora eu tô muito pronta também para experimentar essas novas aí de maracujá e a de melão. E ó, falando sobre filho, vocês sabem que eu tenho um filho, Bernardo, de 2 anos. Patrícia também tem 2 filhas, ela tava me contando, né? Uma de 9 e uma de 7 anos. Isso. E a gente tava falando muito do desafio, antes de iniciar o programa, de criar os nossos filhos numa era 100% digital, né? Onde, é claro, é muito mais desafiador, porque pai, mãe, enfim, todo mundo que cuida ali tem que trabalhar e tem que estudar e tem que cuidar do filho, tem que proporcionar uma educação, né, excelente, é uma cobrança muito grande na nossa própria mente e na mente das outras pessoas. Então, querendo ou não, às vezes a tela pode ser um momento de respiro, de, eu preciso entrar numa reunião aqui, então toma a tela aqui. Só que eu e Patrícia decidimos não dar a tela para os nossos filhos. E eu queria que você comentasse um pouquinho também o que as suas filhas costumam fazer de trabalhos manuais, ou como que é também o seu trabalho com a cerâmica hoje dentro de uma família mesmo, né? Você utiliza a cerâmica para ensiná-las, para tirá-las um pouco da tela? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiro que é isso, elas, além de serem a primeira geração, né, dessas crianças que são 100% digitais, por mais que a gente tente tirá-las da tela, é muito complicado, porque a gente está sempre usando tela. Eu mesma, sendo mãe, né, e trabalhando, eu consigo resolver muita coisa. O mundo permite que eu consiga resolver muita coisa através do celular. Então, por mais que eu não queira dar, elas estão sempre tipo, não,
você não quer me dar, mas você usa. É injusto. E a gente está sempre fazendo uma troca e sempre com muito diálogo, muita conversa para explicar que é prejudicial, que vai ter uma hora que elas vão precisar usar, mas que isso pode ser adiado. E com isso, sim, a gente acabou optando na minha família por ser uma família mais analógica. Então, a gente já não gosta muito dessa superexposição de mídias sociais, o tempo todo em tela. Eu e meu marido, a gente acredita que sim, é prejudicial na faixa etária que elas estão, são pequenas. E sim, a gente opta por fazer muitos passeios e acabo trazendo muito da cerâmica para dentro de casa. Então, na verdade, as meninas cresceram nesse ambiente. Desde pequena, a brincadeira delas quando estão comigo é ir pintar. Então, o dia que elas vão para o ateliê comigo, às vezes no final de semana, elas adoram, chegam lá e já vão escolhendo a peça e saem pegando a tinta. Elas estão super ambientalizadas, já sabem as técnicas, arriscam um torno. Então, é bonitinho de ver, assim. Elas hoje tomam café da manhã usando a canequinha que elas mesmas pintaram, o pratinho que elas mesmas pintaram, e elas se divertem bastante, super legal. Muito legal. E a cerâmica é um tema muito em alta hoje, principalmente, né? Quando a gente fala no mundo digital, eu acompanho muito também TikTok e eu vejo que existem diversos conteúdos e criadores realmente surgindo nesse meio, né? Trazendo para nós ali esse momento de respiro, apesar de ter uma câmera gravando, estão ali tentando ensinar em algum momento, mostrar que é possível fazer, que é possível sair dessa rotina. Mas eu queria também que você contasse um pouco da sua trajetória pra gente, porque eu já tô sabendo isso. Spoiler aqui, que Patrícia não vem desse mundo da cerâmica agora pela cerâmica estar viral, né? Que já tem um tempinho aí. Então eu queria que o público também conhecesse um pouco melhor da sua história. Bom, a minha história com a cerâmica começa há mais ou menos uns 15 anos atrás. A minha mãe gostava muito de trabalhos manuais, ela tinha uma formação em artes plásticas, então ela gostava muito de fazer coisas, de produzir coisas com as mãos e estava sempre inserida no mundo do artesanato, então fosse numa aula de pintura, em papel ou numa tapeçaria, ela estava sempre fazendo alguma coisa. E aliado a isso, existia sempre uma vontade minha de estar junto com ela, a gente era muito parceira, então eu ia junto com ela nessas aulas de artesanato e até que um dia ela me convidou para ir fazer uma aula de pintura de cerâmica, que ela falou, nossa, muito legal, super diferente, vamos, a gente vai passar um tempo da semana juntas. Eu já trabalhava, tinha pouco tempo e ela me puxou para isso. E eram 2 horas que a gente passava rindo e pintando, assim, desligando totalmente a mente. E foi assim que eu comecei, numa aula de pintura de cerâmica perto da minha casa, para passar um tempo com a minha mãe. E aí, corta para anos depois, eu engravidei da minha primeira filha e eu trabalhava no mundo corporativo, com horário para entrar, sem horário para sair. E pensei, não é isso que eu quero para minha vida, eu quero poder me dedicar à minha filha. Mas ao mesmo tempo eu não quero ficar parada. Então eu chamei a minha mãe e falei, mãe, vamos começar uma coisa aqui. A gente faz para dar de presente, por que não transformar isso em trabalho? A gente pega encomenda, a gente vai fazendo aos pouquinhos, conforme demanda, conforme a gente dá conta. E assim nasceu o ateliê. A gente foi fazendo feiras, foi vendendo na internet e as pessoas foram pedindo para ter aula, para aprender, iam perguntando se não podiam ir no ateliê. O ateliê na época era dentro de casa, não dava para atender as pessoas de fora. E aí a gente viu a necessidade de abrir e foi assim que começou. Hoje a minha mãe já não está mais aqui, mas eu continuo o trabalho no ateliê. E hoje eu estou focada nas aulas de pintura. E aí levei para esse lado meio que da terapia, assim, de desligar a mente e poder... São cursos livres, então a pessoa vai lá e pinta algo que ela gosta. São 2 horas que ela tem para ela, assim, que tira na semana para fazer algo prazeroso
por ela. E ao mesmo tempo tem conversa boa, tem cafezinho, tem muita risada. Então é isso, a ideia é essa do ateliê. Muito legal, você falou muito dessa questão de terapia, né, de trazer muito esse momento de respiro, de reconexão com você mesmo. Você acha assim, por que as pessoas hoje em dia estão buscando tanto por atividades manuais, apesar de estarmos numa era digital? Você acha que é muito por uma questão psicológica? Você acha que é muito por essa questão de reconexão? Ou tem algum outro motivo por trás de, por exemplo, ver uma arte, se permitir fazer uma arte? Ou você acha que também pode englobar tudo? Eu acho que o boom veio principalmente na época da pandemia, quando estava todo mundo dentro de casa e buscando alternativas para não enlouquecer. Mas eu acho que tudo vem muito conectado. Além dessa coisa de você estar muito apreensiva por causa de uma pandemia, né, uma coisa mundial que passamos e foi horrível. Ao mesmo tempo, as pessoas estavam dentro de casa, mas muito conectadas, porque tudo rolava por uma tela. Fosse ver um filme, mas o trabalho virou através de uma tela, e aí aulas vieram através de uma tela. Então, a gente ficou, assim, muito conectado. E tela cansa. Então, eu acho que, sim, a ideia do ateliê é realmente desligar, é não ficar ali com o WhatsApp aberto, recebendo mensagens. É um período curto, então acho que as pessoas vêm buscar como forma de terapia, sim, mas uma terapia que não chega a ser como uma sessão com um psicólogo que é autoconhecimento. Não, é apenas 2 horas que você desliga e faz uma coisa. E além de desligar a mente, tem a vantagem de você depois levar para casa uma peça que você vai usar. Ainda mexe com aquela coisa de fui eu que fiz. As pessoas acabaram indo para isso para poder presentear as outras. Então teve esse movimento, né, de trazer uma coisa prazerosa e útil ao mesmo tempo. Muito legal. E a gente está vendo aqui na TV várias peças que estão passando que você que produziu, né? Exato. Algumas são minhas, algumas são de alunas, algumas são da minha mãe. E no fim as coisas até se misturam, né? Porque, enfim, a gente produz muita coisa legal que não dá para passar batido. Muito legal. E eu, por exemplo, nunca tive acesso nenhum à cerâmica, né? Esse é o meu primeiro contato, fora ali os vídeos que eu falei que eu assisto no TikTok. Sim. E eu queria entender um pouquinho se existe uma só técnica, se existem várias, e qual é aquela técnica que você acha que todo mundo deveria pelo menos fazer uma vez na vida para falar assim, nossa, porque aqui, por exemplo, 30 minutos eu tô saindo em paz, eu consegui fazer isso. A cerâmica, ela é uma coisa muito democrática. Vem tanto de você produzir a sua própria peça, pegar a argila, mexer na argila e fazer o seu formato, aquilo que está dentro, você consegue tirar aquilo que está dentro da tua cabeça e transformar em algo físico. E é um mundo muito vasto, não é só isso que a gente faz lá no ateliê. Eu pensei uma parte da cerâmica para poder especializar, porque senão não daria conta de fazer tudo. Mas ela é isso, ela vem desde você produzir até pintar e utilizar a sua peça. Então hoje lá no ateliê a gente faz várias técnicas de pintura. A do ateliê especificamente é uma técnica de baixa temperatura, mas é baixa para o mundo da cerâmica. Meu forno queima 1000 graus, então é uma temperatura bem alta. Graças a Deus. Mas é que a cerâmica ela chega a temperaturas muito mais altas do que isso. E aí, como eu estava dizendo, eu especializei num tipo de pintura, então essa de baixa, que é onde a gente consegue fazer a pintura mais detalhada, com o uso de cores, as cores ficam bem vibrantes. E como uma técnica, a gente consegue fazer com acúmulo de tinta, consegue fazer aquarela, consegue fazer só esmaltação, que é quando a peça fica inteira lisa de uma cor. E eu acho que se eu tivesse que escolher uma única, eu diria que é o que a gente chama no meu ateliê de gota. Tem lugares por aí que chama de gordinho, corda seca, que é a mais básica de todas, que é onde você faz o acúmulo da tinta. E já na primeira peça, você sai com uma coisa muito legal. Isso que é bacana da cerâmica. O primeiro contato, você já sai assim, nossa, fui eu que fiz isso, eu nem acreditava que eu tinha esse potencial todo. Porque é muito simples. Você
fica ali um tempo pintando sem pensar em muita coisa e você produz coisas lindas. É a grande vantagem. Nossa, só da Patrícia estar falando, eu já tô aqui assim, será que ela tem 2 horas amanhã pra me encaixar na agenda dela? Tem super. Um momento de respiro, assim, porque traz realmente essa paz só no você falar e fazer o movimento assim, ó, porque a nossa mente tá o tempo inteiro aqui, ó. Como será que tá Tá sempre as redes assim, né? sociais? Como será que tá o meu filho? Será que tem mensagem da creche no meu celular? Será que não sei o que, não sei o que? Então a nossa cabeça fica muito assim, né? O tempo todo. Será que? Aceleradíssimo. E aí quando você para no momento pra pensar ali, eu só preciso pintar isso daqui, É isso. nossa, deve ser muito, muito prazeroso. Não, você foca num passa, repassa, passa, repassa, passa, repassa, pronto. É isso. E a calmaria, né? Vocês estão vendo aqui, ó, a diferença dos níveis. Acho que é muito legal, assim, a gente entender que há possibilidade, sim. E ainda entrando nesse tema de distinção também, querendo ou não, do mundo digital para uma era manual, como você vê o futuro das coisas, dos trabalhos manuais, assim como a cerâmica, num mundo que hoje caminha para ser ainda mais, né, digital? Eu acho que as pessoas estão dando cada vez mais valor para o que é feito manualmente. As pessoas hoje conseguem entender que o que é imperfeito também é belo, que o que é feito à mão tem o seu valor. Então hoje eu acredito muito nisso, que quando você recebe algo que a pessoa foi comprar, não que não tenha um valor, não que ela não pensou em você para te dar de presente, mas que quando ela quando ela produz com as próprias mãos algo para te presentear, seja do seu gosto ou não, eu acho que aquilo tem um valor multiplicado por 10. Então eu acho que sim, com essa coisa de cada vez mais digital, cada vez mais em telas, o manual vem ganhando um prestígio. O que antes era meio desvalorizado, tipo, é artesanato, é coisa de vovozinha, é coisa de senhorinha que, né, que não tem o que fazer, aí vai lá e pinta um negocinho. Hoje não. Só para vocês terem uma ideia, no meu ateliê, o meu público, na grande maioria, são as meninas mais novas, 20, 30, 40 anos, que são essas meninas que trabalham muito com tela, que passam o dia inteiro no digital e querem procurar algo personalizado, algo que elas mesmas façam. Então sim, eu acho que tem uma grande valorização e cada vez mais o mundo vai valorizar o feito à mão. Fiquei sabendo que a Paty trouxe para nós algumas cerâmicas criadas por ela lá no ateliê e é lógico que eu tô muito curiosa, Paty, para ver tudo, para entender um pouquinho da sua arte. Então mostra um pouquinho pra gente. Mostro sim, Ju. Eu trouxe duas peças que foram feitas lá no ateliê. Então a primeira é uma tabuinha de frios. O legal da cerâmica é que você não precisa limitar o uso dela. Então, por exemplo, essa é uma tábua de frios, mas lá eu uso como um enfeite de parede, como um quadrinho na parede. Que legal! E aí a outra peça que eu trouxe foi esse prato, que também ele é um prato reto, que pode ser usado tanto como tábua de frios, como para servir uma pizzinha, e eu uso ele na parede também. Alguém pega a minha bolsa ali, produção? Pra gente só colocar aqui dentro. Muito legal! E a gente consegue ver realmente um trabalho muito detalhado, né? Como funciona, assim? Como foi o passo a passo para essa criação? Bom, o processo é o seguinte. Primeiro parte da escolha da peça e aí a gente começa a buscar referências. Então, né, não sei se pode falar nomes de aplicativos, mas a gente usa aqueles aplicativos legais. Que vocês já sabem qual é. De buscar imagem, usar, enfim, às vezes uma peça que você vê na rua, em alguma loja. Não necessariamente a inspiração vem de uma cerâmica, pode vir, sei lá, de uma ilustração, de uma estampa de roupa, de uma tatuagem, sei lá, de vários lugares podem vir inspirações. E aí, escolhido o desenho, a gente pode riscar na cerâmica. A cerâmica biscoitada permite o uso do lápis. Então a gente desenha e faz como um livro de colorir. Você vai colocando a cor, vai anotando as cores que você quer. Existe uma gama bem grande de tintas, muitos acabamentos, cada tinta dá um efeito diferente. Então aí que está o pulo do gato, você saber que tinta versus que temperatura que você vai fazer na sua peça.
E aí, a partir daí, começar a pintar e você pode misturar técnicas, aí a mente voa. Muito legal. É só criatividade. Nossa, muito legal. E você falou então que existem N possibilidades que a gente consegue, enfim, até achar referência, assim como nós achamos de looks, de maquiagem, então a cerâmica também permite isso, né? Exatamente. É uma criação muito bela. Mas eu queria saber, dentro de todo esse universo de possibilidades, quais são as peças que você mais gosta de fazer dentro do mundo da cerâmica? Existe alguma que toca mais o seu coração, que você fala assim, nossa, faria todo segundo da minha vida? Eu como uma boa virginiana que sou, eu gosto das coisas práticas. E eu gosto muito de dar uma utilidade para as coisas, não só fazer por fazer. Então eu gosto de tudo que é utilitário. Essas tocam meu coração. Eu sou a louca do bowl, eu adoro um bowlzinho, porque eu acho muito prático. Você pode usar como um prato para comer direto nele, para servir alguma coisa. Eu gosto dessas peças que compõem a mesa. Então é isso, eu diria que o que toca o meu coração são as peças utilitárias. Muito legal. E a gente tá vendo aqui na tela agora algumas peças que também foram criadas lá no ateliê, né, Paty? Exatamente. E isso daqui me lembrou uma coisinha que nós temos aqui. As nossas gelatinas, né, de melão e maracujá, patrocinadoras do nosso programa de hoje. E a minha produção bateu aqui no meu ponto que a Paty vai fazer hoje aqui com a gente uma cerâmica relacionada a isso. É isso mesmo, Paty? Exato, eu trouxe aqui uma pecinha. É um kitzinho de porta-copos. Eu tô assim, não vou fazer todos, não vai dar tempo. Mas eu trouxe 2 e eu vou explicar como que vai funcionar. A ideia é que eles sejam frutinhas. Então, hoje eu vou fazer um melão e um maracujá. O melão eu vou deixar para depois porque ele já tá na fase de acabamento. Eu vou começar pela primeira parte. E aí, Ju, o que você quiser, a gente pode ir conversando e eu vou demonstrando aqui, vou pintando. Muito legal, até as pessoas saberem então que dá pra gente conseguir fazer a nossa arte e conversar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tô muito afim de fazer lá uma aula, passar 2 horinhas com a Paty. Você vai conseguir, ainda vai conseguir se divertir, né, Paty? Isso que é o mais legal. Exatamente, porque a ideia do ateliê é isso. É você, como eu falei, a gente além de cerâmica, a gente oferece um bom papo e um cafezinho. Então, a gente consegue conversar, dar uma risada, trocar experiências. É quase um clube do livro, às vezes. A gente troca indicações de séries, restaurantes, filmes, livros, enfim, o assunto que tiver em pauta, a gente está conversando lá no ateliê. E é isso, enquanto você pinta, você está conversando e tá tudo certo. Se errar, tem como apagar. Nada é permanente. Muito legal. E, Paty, a gente está conversando aqui, né, falando que há possibilidades de você pintar, de você criar sua arte e contar histórias. E eu queria saber qual foi a peça que você criou que tem uma história importante por trás, que marcou muito, assim, essa sua jornada nesses 15 anos dentro da cerâmica. Olha, eu acho que as peças que eu fiz, assim, com mais carinho, foram as peças que eu fiz pro quarto das minhas filhas. Eu acho que eu posso dizer que elas são as que têm um significado mais especial. Então, quando foi o da minha filha mais velha, eu fiz todo o joguinho de colocar em cima do trocador, bandeja, bolzinho para colocar água quente, potinho de algodão, tudo que dava para fazer de cerâmica ali eu fiz. E da minha mais nova, para ela, eu fiz o quadrinho da maternidade, que foi um prato, novamente, como a cerâmica tem vários usos, né? Eu peguei um prato de sobremesa, menorzinho, e fiz o quadro de maternidade dela. Então, a temática eram sereias, eu desenhei uma sereia, botei o nominho dela, foi para a maternidade e hoje tá no quarto dela, decorando o quarto. Então, acho que são as peças mais especiais que elas usam até hoje.
E tem um significado grande, assim, pra mim. Enorme, né? De fazer algo que elas vão carregar pro resto da vida junto com elas. Muito legal. E falando um pouquinho agora sobre saúde mental, que a gente não pode deixar de falar, inclusive o nosso tema de hoje, né, é sobre detox digital. Então, como a gente consegue fazer esses trabalhos manuais para fugir um pouco das telas, né, que muitas vezes trazem diversos problemas para nossa própria saúde física e mental. Eu queria saber como você enxerga o próprio papel da cerâmica, né, dentro desse universo para a saúde mental mesmo, e como foi para você, para sua própria saúde mental? Teve algum papel especial? Bom, sim, teve um papel bem especial para minha saúde mental, porque como eu comentei, eu iniciei indo com a minha mãe para fazer alguma coisa divertida junto com ela, mas ela também veio num momento onde eu trabalhava muito, assim, com horas sem parar. Fosse para, enfim, eu tinha o horário para entrar e eu não tinha a hora para sair. Então, ela veio mesmo como um detox mental, nesse momento que eu estava super estressada, e isso me ajudou muito. Então, eu indico, sim, bastante para as pessoas, eu acho que tem que vir fazer, é uma coisa legal. E não só cerâmica, eu acho que fica a dica, assim, no pra geral, vida, né? para qualquer arte que você goste de fazer, qualquer coisa que você goste de fazer com as mãos. Eu acho que tudo é válido. Muito tudo legal. que te afasta um pouco da loucura do dia a dia, eu acho que é válido. Paty, eu, como falei, assisto muitos vídeos, né, no TikTok, tô vendo agora pela primeira vez, inclusive vocês estão conseguindo acompanhar também. Paty, se quiser mostrar um pouquinho pra sua câmera também, Aqui, como ó, tá ficando. Eu tô fazendo maracujá, então, já tá com o miolinho amarelo, já tô fazendo as pintinhas do maracujá. E depois eu vou fazer o acabamento da de melão, para vocês entenderem como que funciona o processo. Então, a primeira coisa é riscar a cerâmica. Ai, meu Deus. Aí, A primeira coisa é riscar a cerâmica. Eu tenho uma base aqui. E aí a gente começa a pintura e depois vem a parte de acabamento. Como eu falei, tudo pode ser... Você pode limpar, então se tiver algum erro, depois você consegue apagar. Aqui eu tô tentando fazer bem certinho para não precisar fazer essa etapa. e Paty, se fosse eu, por exemplo, fazendo isso que você tá fazendo agora, Quer tentar? quais dicas você... Eu quero. Então vamos. Em vamos primeira tentar. mão, produção. Quais dicas você me daria ou daria para as pessoas que gostariam de fazer isso como um hobby, né? Ou mesmo profissionalmente? Qual o primeiro passo? Como pegar no pincel? Existe algum tipo de conselho de amiga que você falaria assim, olha, começa por aqui? Relaxa. Esse é o conselho de amiga que eu te dou. Não precisa ter medo do pincel, não precisa ter pego no pincel anteriormente. É muito simples. O que você vai fazer? Você vai colocar gotinhas de tinta preta nesse caso. Então, você vai pegar o seu pincel fininho. Deixa eu só fazer uma gotinha para te mostrar. Você vem... Aqui, acho que não vai conseguir filmar muito, mas... Puxar aqui, ó. Aqui vocês conseguem ver as tintas que nós estamos usando, né? Paty tá usando. Você pega uma gotinha na ponta do pincel e você deposita na sua peça. E pronto, tá Dá feito. uma micro puxadinha. Uma micro puxadinha, porque a sementinha do maracujá, ela é meio puxadinha. Então é só isso. Agora é minha vez. Eu tô muito feliz por isso. Então vamos lá. Peguei aqui um pouquinho da tinta. Pode pegar uma pontinha. Hora isso, da verdade. Tá perfeito. Não precisa chacoalhar, é só depositar e dar uma arrastadinha. Deposita. Pronto, é isso. Aê! Pronto, já agora você já pode falar e pintar ao mesmo tempo. Posso falar que eu fiz certo. uma semente de maracujá. Muito legal. Aí eu já aprendi aqui com a Paty que a gente tira aqui, né? Tira no o potinho excesso, de água. exatamente. Passa no nosso... Eita! Pode limpar mais o pincel. Então Mas volta como você vai aqui continuar na no preto, tá água. tudo bem. O pincel tem que estar com a Arrasou. cerda úmida. E agora eu devolvo aqui o nosso trabalho Pronto. pra Paty. Nossa, muito legal. Eu acho que essa sensação de você focar o que você tá fazendo em uma única coisa, que inclusive existem técnicas, né, pra gente conseguir fazer isso, meditações, mindfulness, a própria cerâmica, né, pra gente conseguir focar. Eu acho que isso é realmente um presente no nosso dia a dia, que já é tão corrido, tão cheio de atividades pra fazer, e fazer agora, tocar aqui, conseguir
produzir algo que na minha cabeça era meio impossível, já dá aquela sensação de, nossa, eu consigo fazer, você consegue fazer, todos nós podemos fazer qualquer tipo de coisa desde que a nossa mente se permita mesmo, né? E eu queria, Paty, que você desse alguns conselhos finais, dicas finais para quem realmente quer ir para esse mundo da cerâmica, quem quer se desligar, se desconectar desse mundo 100% digital, porque tudo em excesso faz mal. Não tô falando aqui que você precisa sair da internet, não é isso. Mas fazer esse detox mesmo. Quais são as suas dicas de amiga pra galera? Eu acho que realmente sair da internet é impossível, né? A gente trabalha, a gente vive com a internet, não dá para ser 100% desconectado. Mas sim, o detox é muito válido. Só um parênteses aqui, o melão eu vou fazer o acabamento, porque depois que a cerâmica tá pintada, a gente precisa passar o esmalte transparente, porque ele vai vedar a peça, ele vai dar o efeito brilhante para ela. Então fica tudo cor-de-rosa e depois vai pro forno. Então só para finalizar aqui o processo da pintura de cerâmica. Voltando ao conselho de amiga, eu acho que o fato de você procurar algo manual já é um grande conselho de amiga. Porque é isso, você não vai conseguir se desconectar 100% e nem deve. Mas você poder tirar algum momento na sua semana, e não precisa ser nem todos os dias, né? No ateliê, por exemplo, é uma vez na semana que a gente faz as aulas. Mas você poder ter essa uma vez por semana, algumas horinhas que você se permita desligar um pouco, só traz benefício. Ajuda com concentração, ajuda com você a ficar mais relaxada mesmo. E aí você esquece um pouco o estresse do dia a dia. Então eu acho que o maior conselho que eu posso dar é não desliga completamente, mas desliga algumas horinhas, que vai te fazer bem. Muito legal. Eu queria, Paty, que a gente pudesse mostrar um pouquinho só de como ficou, claro, por enquanto, pra galera. Então, ó, aqui é de maracujá e a Paty tá de ali. melão, que vai sumir daqui a pouco, porque ela vai ficar toda cor-de-rosa. E depois ela vai entrar no forno para dar o acabamento com umas peças prontas, assim, que são brilhantes. E, enfim, depois de prontas, elas podem ir na máquina de lavar pratos, no micro-ondas, na máquina de lavar louça, que não tem o menor problema. Muito legal. Então, no episódio de hoje, nós aprendemos que trabalhos manuais são, sim, valorizados dentro de um mundo digital. Aprendemos que dá para desconectar, que dá para produzir coisas e artes maravilhosas, desde pessoas que estão ali na área há anos, até pessoas que nunca tiveram contato com isso, como eu tive agora. Eu, com certeza, já vou marcar, Paty, na semana que tiver, já me inclui, porque eu estarei lá para esse momento realmente de detox. Eu que vivo 100% no digital, trabalho, enfim, resolvendo coisas, a vida inteira, meu mundo é aqui, né? É isso, a gente não consegue desligar, você ultrapassa as horas úteis do dia, sim, né? É esse que eu acho que é o grande perigo do digital, porque você não desliga do seu trabalho. Tem sempre uma mensagem de WhatsApp, um e-mail urgente, e a gente acaba entrando nisso e fica muito difícil de sair. Exato. Então, se você conseguir pelo menos umas horinhas na sua semana, e aí, seja cerâmica, seja uma pintura em tela, seja uma atividade física, algo que te dá prazer e não uma obrigação. Eu acho que isso é o mais importante. Muito legal, muitas dicas. Então, envolvam amigos, familiares, como a própria Paty diz, ela fazia com a mãe dela. Isso veio muito de um trabalho em conjunto das duas, de um momento de prazer, lazer entre elas. Então, eu acho que isso traz muito também da nossa própria vivência, dos nossos próprios valores, né? De estar, se permitir e viver com aquilo, sejam pessoas ou coisas que a gente ama. Então aproveitem, desfrutem disso, sigam muito a Paty, o ateliê, o @ vai aparecer aí na tela de vocês. Mais uma vez, muito obrigada, Paty. Eu que agradeço. Muito bem-vinda à Sala Online, ao nosso rolê da tarde. E ó, o nosso próximo episódio tá muito especial também. Então não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com a galera, porque eu espero vocês. Beijo! Tchau, tchau. Obrigada.